Bom dia. Trazemos esta comunicação do Ateliê ao Ecrã, reinventar o ensino da arquitetura no espaço virtual, e gostaria de começar por esta palavra, que julgo que é uma palavra com que todos nos identificamos hoje: mudança. Nós enfrentamos, efetivamente, muitos desafios na atualidade, de várias ordens. Da ordem ambiental, que aliás nas últimas semanas têm sido muito visíveis no nosso país, desafios ao nível da revolução digital, que também apresentam algumas dificuldades e oportunidades para todas as áreas de conhecimento, alterações culturais e sociais, naturalmente, que têm impacto na forma como habitamos o nosso espaço construído, as nossas casas, como ensinamos, naturalmente, e como estabelecemos e mantemos as relações entre pares, entre nós. E no meio de tudo isto, a questão que se colocou para nós, quando começamos este trabalho, foi precisamente: será que o papel do arquiteto se mantém hoje? Será que o arquiteto ainda é, como nesta belíssima fotografia de Le Corbusier, alguém que concentra em si a valia técnica, a mestria artística numa só pessoa? Nós arriscamos-nos a dizer que não, que o arquiteto tem hoje diferentes desafios, com mais responsabilidade, mais leis, mais obrigações e uma muito maior exigência, que se depois transfere naturalmente para a forma como as construções tomam forma, para o meio como a tecnologia é implementada no espaço construído, para a forma como os materiais diferentes são considerados e até para as construções que não são sempre de edifícios, mas são também de comunidades. Temos verificado que nas últimas décadas, do ponto de vista da profissão, a atuação do arquiteto tem sido entra cada vez mais nos projetos, portanto, numa fase onde não há desenho, mas há um planeamento estratégico, há uma visão para lá da obra, e continua também numa fase posterior, onde já há um acompanhamento da obra construída. Portanto, há aqui uma intervenção, um alargamento do campo de intervenção, que nos faz pensar que, efetivamente, ou constatar que, mais do que construir objetos arquitetónicos, o desafio que se levanta hoje para os futuros arquitetos tem que ver com construir pensamento, construir soluções e trazer novas propostas de valor. Ora, de que modo é que o modelo pedagógico do ensino da arquitetura se encontra no meio de tudo isto? Será que se alterou também? Efetivamente, a nossa visão é que, desde há muito tempo, que o ensino da arquitetura tem uma espécie de reflexo ou implementa o espírito de trabalho em ateliê, que uma vez mais o ateliê de Le Corbusier, uma fotografia do ateliê de Álvaro Siza ou de Norman Foster. E embora todos estes três espaços sejam muito díspares, todos eles têm aqui um certo contacto físico entre as pessoas, portanto, é uma proximidade física, uma proximidade visual também com os próprios instrumentos de trabalho da arquitetura. E este espírito transfere-se para o nosso meio académico, no caso da Faculdade de Arquitetura, onde também se explora e se procura este sentido de proximidade e de interação com os diferentes materiais. No entanto, o modelo comum ou o modelo estabelecido de ensino, no caso da arquitetura, tem no projeto ou encontra o projeto centrado no objeto arquitetónico, na produção da arquitetura, e tem muita ênfase na autoria individual e tem aqui o docente como uma figura central e diretiva. E o modelo que hoje vamos aqui trazer, esta comunicação, difere ligeiramente do modelo atual ao trabalhar o projeto, não com o objetivo de uma produção arquitetónica, mas com o objetivo de um processo de olhar para o processo social, cultural e colaborativo que pode estar por detrás desse mesmo projeto, propondo trabalho em equipa, em investigação coletiva e tendo o docente como um facilitador. Ora, este projeto surge no âmbito desta unidade curricular chamada Projeto de Inovação e Arquitetura, PIA, que é uma unidade curricular que está integrada num curso chamado Projeto de Inovação e Criatividade Cultural, que é uma parceria entre a FAUP e a CSANC na Finlândia. E é um curso essencialmente dirigido às indústrias ou a profissionais das indústrias culturais e criativas, embora tenhamos tentado desde cedo que fosse muito abrangente. Neste curso existem 10 unidades curriculares e a PIA, no fundo, é uma das unidades centrais que estruturam o curso, onde a ideia base, tanto para a delimitação científica, para a ideia científica por trás do curso, como da unidade curricular, teve sempre que ver com este princípio de juntar diferentes áreas de saber, diferentes áreas do conhecimento,
em torno da criação de um projeto. E, portanto, se repararmos, estamos a aliar a gestão à arte, à economia e o investimento, à estratégia cultural, às tecnologias criativas e por aí fora. Portanto, parte deste princípio. A equipa docente é composta pelo professor Nuno Lacerda Lopes, aqui presente, responsável pela visão científica e pela coordenação pedagógica, por mim também com este lado da arquitetura, disciplinar da arquitetura, e pelo Antti Leppilampi, da CSAN, que traz uma dimensão corporativa e de mentoria que também foi muito enriquecedora para este projeto. E, portanto, nós tivemos aqui vários desafios que identificamos quando percebemos que a turma que estávamos a lecionar tinha 14 nacionalidades distintas. E dessas 14 nacionalidades distintas, percebemos também que eram todos, portanto, isto não referi, é uma unidade curricular de segundo ciclo, portanto, todos tinham já um passado académico, alguns deles um passado profissional, e que era muito alargado, portanto, ia desde a arquitetura, à música, à indústria, ao cinema, à gestão e até à neurociência. Portanto, ficamos assustados rapidamente quando percebemos que tínhamos aqui uma audiência com interesses muito dispares. E tínhamos também este contingente, que era o facto das aulas terem que ser 100% online. Portanto, nós rapidamente percebemos que iríamos ter que atuar aqui como mediadores culturais, iríamos ter que ter em consideração sempre um certo sentido de interdisciplinaridade, e percebemos que a principal questão que se colocava era como é que poderíamos garantir que o ensino online pode ser simultaneamente rigoroso, humanizado e inovador. E como é que no meio disto poderíamos fomentar a empatia, a cooperação e algo muito importante também, que é a capacidade de síntese, no final de contas. Não é? E, portanto, para nós foi evidente que teríamos que repensar o ensino da arquitetura neste contexto duplo, simultaneamente global, mas também digital, e para isso implementamos algumas estratégias pedagógicas. Percebemos desde cedo que a estrutura de conteúdos teria que ser muito flexível, aliás, isto está muito relacionado com a comunicação ainda do keynote speaker de hoje de manhã, neste sentido a flexibilidade, não é? Que é fundamental. Também percebemos que a aprendizagem deveria ser feita com base em projetos e em colaboração, de modo a tirarmos partido do background, passo a expressão, dos estudantes, e que teríamos que atuar, sobretudo, como facilitadores. Para isto, implementamos um modelo pedagógico do Group Investigation Model, partindo de problemas reais para desenvolver o projeto. A investigação é essencialmente conduzida pelos estudantes, organizados em grupos interdisciplinares, precisamente para fomentar esse cruzamento de saberes, e a produção é coletiva do conhecimento, com uma apresentação pública dos trabalhos no final. As aulas foram divididas em 3 tipos de sessões, e isto também é um ponto importante na forma como gerimos este desafio. Um primeiro tipo, que são as sessões teóricas, e baseámos-nos para isto na Deep Neural Network, nesta ideia de introduzir diferentes inputs, porque ao percebermos que teríamos um grupo de estudantes com diferentes interesses, também compreendemos que teríamos que permitir que tivessem contacto com matérias, ainda que ligadas à arquitetura, que fossem bastante diversificadas, e para isso, para além da nossa contribuição dos docentes, trouxemos alguns convidados de diferentes áreas do saber, diferentes áreas de conhecimento, arte, teatro, saúde, espetáculo, que puderam alimentar, ou no fundo trazer aqui um grande sentido, uma amplitude de conteúdos. Por outro lado, tivemos também o segundo tipo de sessões, são os workshops, que foram fundamentais na resposta a esta dimensão do online. Nestes workshops, os estudantes foram-lhes apresentados uma série de desafios das indústrias culturais e criativas e foram convidados, foram motivados a juntarem-se em grupos, lá está, interdisciplinares, e desenvolverem um projeto que fosse simultaneamente aplicável às suas comunidades, mas com o potencial de ser escalável também a outros contextos. E nestes workshops, que funcionaram regularmente ao longo das aulas, portanto, calendarizados, as sessões foram organizadas, tinham uma agenda clara e adaptada às fases dos projetos, as discussões eram abertas e feitas em grupo, utilizando plataformas interativas de uso simultâneo, salas paralelas e, portanto, fomentou-se aqui um certo sentido de aprendizagem com os pares. E um terceiro tipo de sessão, que são as sessões de mentoria, aí sim mais dedicadas grupo a grupo, onde se trabalha especificamente os projetos e este sentido disciplinar.
Como resultados, nós salientamos que tivemos os 4 projetos desenvolvidos pelos grupos, com 32 estudantes envolvidos, das 14 nacionalidades referidas, representadas. Os projetos foram apresentados publicamente num evento na Faculdade de Arquitetura em setembro do ano passado, e tivemos também esta felicidade de ter tido o reconhecimento institucional da Comissão Europeia ao identificar o curso PIC, onde se integra a nossa unidade curricular, como um exemplo de boa prática pedagógica. Identificamos aqui, para tentar terminar também, algum potencial de disseminação, porque, no fundo, a análise que fizemos partiu sempre da observação da mudança dos estudantes. Portanto, nós compreendemos que os estudantes que hoje nos chegam poderão não necessariamente querer exercer a arquitetura no futuro, e, portanto, há aqui um sentido de alguma abertura de conteúdos. Percebemos também que há um novo perfil de aluno, que tem um certo passado académico, profissional, que também importa explorar, que este modelo permite equipas e valoriza, aliás, equipas docentes heterogéneas, assenta numa metodologia pedagógica estruturada e testada e promove algo que achamos que é fundamental neste momento de revolução digital, que é o entusiasmo nos nossos alunos. É um modelo replicável? Parece-nos que sim, porque, no fundo, a inovação assenta no modelo pedagógico e não na tecnologia. A tecnologia é apenas um meio. Focamos-nos no ensino do processo mais, embora seja importante, mas mais do que no resultado do objeto, e valorizamos o pensamento crítico e criativo. É uma metodologia aplicável a diversos contextos, a diversos outros campos de saber da academia, mas também diria até a outras circunstâncias onde o ensino online é necessário e onde existe também uma certa dispersão de campos de conhecimento. E transforma a diversidade dos estudantes em oportunidade, reconhecendo que os futuros profissionais são cada vez mais diversificados. Portanto, nós reconhecemos que a arquitetura continua a ser projeto, com novas ferramentas, e num ensino cada vez mais digital, humanizar é fundamental. Para isso, precisamos, por fim, de integrar as ferramentas que temos à nossa disposição com competência e profissionalismo, com rigor e qualidade, para partilharmos o conhecimento e a curiosidade, com diversidade e flexibilidade, para podermos mobilizar pessoas, fomentar motivações e, sobretudo, construir espaços, ainda que online, espaços de relação. Muito obrigado.